Olá, está começando uma edição da série Perfil Parlamentar, que apresenta os deputados eleitos para a 55ª legislatura, que inicia agora a partir de 2019. Hoje nós vamos conversar com o deputado Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Prazer recebê-lo. O nosso programa está sendo gravado no plenário 20 de setembro, que é onde acontecem as votações e os principais debates da Assembleia. Deputado, o senhor foi eleito agora para o terceiro mandato e pela terceira vez consecutiva é o mais votado da bancada do Partido dos Trabalhadores. A que o senhor atribui esse resultado? Olha, eu trago nos mandatos que eu presido aqui na Assembleia uma herança política, um legado político que eu represento com muito orgulho, que é do Adão Preto, meu pai. E ele cumpriu 6 mandatos consecutivos e ele construiu os seus mandatos em todas as regiões do Rio Grande do Sul, com um vínculo muito próximo dos movimentos sociais. E eu fui candidato a primeira vez, sem nunca ter ocupado um cargo público, justamente com essa disposição e com essa decisão coletiva, quando me apresentaram como candidato, um grupo políticos que sempre acompanharam o Adão Preto, para seguir o legado, essa história construída coletivamente no parlamento. Sempre andei junto com meu pai desde criança e obviamente conheço todos os caminhos geográficos do Rio Grande do Sul, conheço razoavelmente bem cada região, como se dá as relações políticas em cada lugar desse. E nesses tempos em que há uma espécie de demonização da política, uma onda cada vez mais forte, que na política ninguém presta, todo mundo é igual, o tema da corrupção, tentam aparelhar todos nesse mesmo espaço como sinônimo de coisa ruim. As pessoas que nos conhecem, por eu estar permanentemente em contato com as regiões e com a nossa base social, acho que eu fui beneficiado com isso. As pessoas terem certeza, por me conhecerem há tanto tempo e ter uma relação próxima, saberem como me encontro, como podem falar comigo, como podem reclamar, como podem sugerir. Acho que sempre nos beneficia esse contato direto e permanente que eu faço com a minha base social, com as pessoas, me relaciono. Acho que a forma com que eu aprendi a tratar as pessoas, conviver com as diferenças, respeitar as pessoas, mesmo que divergindo da nossa opinião, escutar, acho que é uma boa virtude para a política nos momentos de hoje. Então, essa forma com que a gente traz o mandato interligado com a nossa base social, eu acho que é muito importante para essas votações que eu tenho feito. A primeira foi 69 mil votos, eu nunca tinha concorrido a nenhum cargo público, nenhum cargo eletivo. Mas já tinha uma vivência política grande, né? Fui escalado para esta tarefa e fui o mais votado da bancada do Partido dos Trabalhadores, quando nós elegemos 14 deputados, junto com o Tarso Genro, que foi nosso governador. Conheço a Assembleia de muitos anos, entrei aqui nessa casa quando meu pai chegou aqui pela primeira vez, lá em 1986 eleito, mas aqui em 87. Sempre circulei por aqui com muito orgulho, fui assessor parlamentar quase 20 anos. E, portanto, tenho obrigação de saber as regras, como que se relacionam as bancadas, os deputados, a representação que cada um traz para essa casa. E eu acho que isso tem sido importante, né? Fui reeleito no segundo mandato com 73 mil votos, 73, 122, mesmo os 22 é tão difícil, então a gente não deixa escapar nenhum número. E agora, na última eleição, com 91.471 votos. E falo isso, sinceramente, prezados amigos e amigos, sem vaidade, mas com muita responsabilidade, porque o mandato que eu coordeno não é meu, sempre digo e trabalho com essa intenção. O mandato que eu coordeno na Assembleia é uma ferramenta dos trabalhadores organizados que me trazem aqui, me trouxeram pela terceira vez o mais votado da minha bancada, o 4º da legislatura. Com muita responsabilidade, irei cumprir esse meu terceiro mandato. Deputado, nesses 2 mandatos, temas como a agricultura familiar, o combate à violência contra a mulher,
e a luta por uma alimentação saudável receberam prioridade, né, da sua gestão. Nesse próximo mandato, o que a gente pode esperar? Olha, eu pretendo reforçar essas pautas. São pautas que não têm partido político, né? Eu acho que todos os consumidores gostariam de ter a oportunidade de ter na sua mesa saúde através da alimentação, né? Então eu constituí essa frente aqui na Assembleia, tenho feito atividades aqui e também no interior, nas regiões, nesta luta para possibilitar a alimentação saudável em nossas mesas. Como eu venho dessa luta da agricultura familiar, que é a minha origem, com muito orgulho, eu sou da agricultura familiar, eu sou do Cabo da Enxada, como eu digo, fiquei na roça até os 16 anos, junto com o pai, com a mãe, com meus irmãos. Então, certamente irei continuar dedicando muita energia dos meus mandatos a defender aqueles que tiram da terra com muito suor e sacrifício, que é essencial para a vida humana, que é o nosso alimento de cada dia. Então eu luto para que o agricultor permaneça na terra, no campo, com renda, com dignidade, com vida boa. Mas também digo, Luciana, que isso não pode significar a morte precoce do agricultor. Nós temos que lutar para constituir um novo modelo agrícola, um modelo agrícola que não seja baseado somente no químico, no agrotóxico. Temos que preservar o ambiente. Na minha opinião, a agricultura de precisão é a agricultura que sabe conviver com o ambiente, que respeite a natureza. Então não é um processo fácil fazer essa transição. Sim. Eu quero que o agricultor continue produzindo bem, produzindo em escala, tendo renda. Então a gente precisa colocar a inteligência nacional, colocar políticas públicas nessa direção para fazer aos passos lentos, mesmo que lentos, essa transição de convivência do agricultor com respeito ao ambiente, à natureza e à vida humana. O agricultor ter saúde é fundamental, mas colocar saúde através da alimentação também. Então tem que ter esse entendimento dos governos, nas 3 esferas, possibilitar com políticas públicas o agricultor fazendo essa transição, garantir através de compras públicas também, compras da agricultura familiar, dos assentamentos, essa política agrícola que nós perseguimos. Tem possibilidade. Eu participei, marcou muito a minha participação no Congresso Nacional dos Defensivos Agrícolas Naturais. Vi lá pequenas, médias e grandes empresas colocando naquele encontro o que já pesquisaram, o que já tem à disposição, que não está ainda registrado, não está no mercado, mas grandes empresas como a Bayer, que me surpreendeu positivamente, foi lá colocar o estudo que já fez, o que já conquistou, os produtos já elaborados, que são defensivos naturais, que em determinados momentos fazem o mesmo efeito que o químico faz, porém não faz mal para a saúde humana. Então tem saída, tem que tratar isso como uma política pública de disposição para que o Brasil encontre esse caminho. Das 50, para se terem uma ideia, das 50 marcas de agrotóxicos mais usados no Brasil, 25% já são proibidos em todos os países da Europa. 20 dessas marcas, das 50 mais usadas aqui no Brasil, não se usa mais nos Estados Unidos. Muitos são fabricados lá, proíbe e jogam aqui para o Brasil, para a América Latina, como se fosse aqui um depósito químico. E as pessoas têm que discutir isso, têm que conversarem para a gente coletivamente apontar um caminho. Esse tema o senhor também trouxe para a sua gestão na presidência da Assembleia, que foi em 2017. Que avaliação o senhor faz da sua gestão? Eu trouxe as pautas, obviamente, de interesse do Rio Grande do Sul, pautas que chegam para a presidência da Assembleia, que nós demos conta. E esse tema da alimentação saudável, uma proposição que eu fiz para a mesa diretora, e marcamos, acho que um símbolo importante. Na minha presidência eu sempre dizia, nós temos que aproximar o parlamento das pessoas. Os gaúchos e gaúchas têm que verem na Assembleia, onde estão homens e mulheres eleitos democraticamente, pelo voto da população, algo que possa modificar para melhor a sua vida. E é um segmento importante, a agricultura familiar do Rio Grande do Sul. Propus na mesa diretora e tive a compreensão dos meus colegas deputados, instalamos aqui na Assembleia
toda quarta-feira, do meio-dia às 19 horas, uma feira de produtos orgânicos, produtos saudáveis. Então, acho que fizemos um bom símbolo, os agricultores diretamente, eles que produzem aqui na Assembleia, vendendo para os servidores, do Palácio Piratini, para os moradores aqui do centro da nossa capital, centro histórico, produtos que compram aqui na entrada da Assembleia Legislativa. Então nós reforçamos, acho que foi um belo e um bom momento. A pauta também que nós militamos, agregamos em nosso primeiro mandato, a questão da violência contra as mulheres, a igualdade de gênero. Eu aprendi em casa junto com a minha mãe, a dona Otília, que sempre nos ensinou, especialmente os guris, que não pode ter diferença entre homens e mulheres nas coisas simples também do cotidiano, nas lidas domésticas. O guri tem que estender a cama quando levanta, tem que lavar a louça quando, ou pelo menos fazer o rodízio da participação dos trabalhos domésticos, porque isso também faz a gente pensar numa cultura diferente. A sociedade brasileira, e a sociedade de um modo geral, é uma sociedade machista, porque a gente também, sem perceber, às vezes, vai criando nossos filhos dessa forma, de que o homem é o forte, que o homem não sente medo, que o homem é o chefe da família, inclusive com mentiras que vai sendo repetidas. Sim. E as crianças vão se tornando jovens e adultos com esse pensamento. E reproduzindo. Né? Se eu sou o chefe da família, a mulher não é a chefe da família. Se eu sou forte, eu faço trabalho, né, as lidas de peso é comigo, fisicamente, é porque eu sou forte, e a mulher então é fraca. Se eu dou a última palavra, a mulher me deve obediência. Isso vai, sem perceber, criando uma cultura, e para alguns homens, graças a Deus, para a minoria, isso desencadeia para a violência física. E passam a não aceitar, depois de adulto, o não de uma mulher em qualquer circunstância. Então eu tenho lutado, conversado com os homens, porque é com os homens que nós precisamos conversar. Se a violência, preconceito, discriminação contra as mulheres é praticada pelos homens, e normalmente, infelizmente, os homens optam pelo caminho mais cômodo, não participam, não opinam, não falam e seguem reproduzindo essa cultura que tão mal faz para a sociedade, especialmente para as mulheres, e mata. No Rio Grande do Sul é 90, é 85, é 95 mulheres que perdem a sua vida por ano, a maioria delas dentro da sua casa, por homens ou ex-maridos, companheiros, que ainda não compreenderam que o não de uma mulher é não em qualquer circunstância. Então eu tenho lutado, trouxe essa pauta também para a Assembleia, com a compreensão dos meus colegas deputados, demos visibilidade a esse assunto, porque tem que sair de quatro paredes essa relação, para a gente dar luzes, né? Dar vozes também às mulheres. Trouxemos como uma pauta importante para a presidência da Assembleia, fizemos divulgações desse assunto, fizemos encontros, seminários nacionais, fizemos personalidades de outros países para contribuir, e eu acho que foi muito importante. E o tema da agricultura, que claro, permeou os nossos mandatos e vai continuar. Deputado, após essa eleição recente, a bancada do Partido dos Trabalhadores, ela permanece sendo uma das maiores na Assembleia, com 8 deputados. Como o senhor entende que vai ser a relação com o governo do Estado? Olha, eu defendo, nós estamos fazendo as nossas avaliações na nossa bancada, a bancada nova ainda não nos reunimos, tivemos algumas mudanças na nossa bancada, alguma renovação, importante no processo democrático. Então nós estamos avaliando como a bancada vai se posicionar nesse próximo período, mas eu defendo uma oposição, que as urnas nos delegaram sermos oposição, uma oposição consequente e responsável. A gente não pode fazer política torcendo por quanto pior melhor, né? A gente tem que lutar para que o Rio Grande encontre o seu caminho. Mesmo nesse papel que as urnas nos delegaram, de sermos oposição, a gente tem que contribuir. É dessa forma que eu vou trabalhar. Quem me conhece, já teve a oportunidade, ou que me acompanha, meu trabalho no parlamento, sabe que eu não faço política com cartas na manga. Sempre são muito claras as minhas posições. Eu acho que isso facilita também para os adversários políticos, saberem como que você pensa, mas eu também sei respeitar a divergência, sei respeitar a opinião contrária. Também procuro aprender, tirar lições de quem diverge da gente, porque a gente precisa escutar.
Eu acho que a gente está precisando, na política, nesse mundo, saber ouvir mais. Eu acho que a nossa bancada, o nosso partido, nesse próximo período tem que ter muita compreensão. Estamos fazendo nossas avaliações, nossas autocríticas necessárias, que aliás todos os partidos certamente farão, eu aconselho que façam, né? A população espera isso da política. Nós temos que trazer de volta muitas pessoas boas que se afastaram da política, que não querem mais participar, não querem discutir. O povo brasileiro tem que voltar a ter participação na política e eu vou dar a minha opinião para a nossa bancada nesse próximo período. Desejo sinceramente que o governador que foi eleito possa trabalhar para que o Rio Grande encontre seu caminho, que tiver ao meu alcance, eu vou contribuir, né? Eu levei uma lição muito importante aqui da presidência da Assembleia, foi um momento muito especial da minha vida política. Ter sido escolhido pela minha bancada para presidir a Assembleia foi um gesto importante da bancada do Partido dos Trabalhadores. Ter aceitação dos meus colegas deputados nessa legislatura, que eram 55 deputados, com 16 bancadas representadas aqui na casa. E sempre procurei pontos de convergência, apontar e apresentar para os meus colegas pautas que são do interesse de todos, né? Obviamente que tivemos momentos de divergência também, que faz parte, mas pela minha postura de sempre ser muito franco nas minhas posições, acho que também facilitou e tive essa compreensão dos meus colegas deputados no cumprimento do meu mandato aqui na presidência. E vou levar para minha estada aqui no parlamento desse próximo mandato essas lições e tentarei passar para a nossa bancada. Um relacionamento, mesmo na divergência, mesmo na oposição, pode ser com fraternidade, na minha opinião. E com relação ao governo federal, o que o senhor espera? Primeiro, espero que o presidente eleito não faça o que prometeu na campanha. Infelizmente, nós vimos muito pouco, ou por parte do presidente eleito, reflexões, compreensões do que ele pensa dos milhares de brasileiros que ainda não têm casa para morar, dos milhões e milhões de brasileiros que não têm emprego. São pautas que eu não vi ser ditas na campanha pelo presidente eleito. E são pontos cruciais. A questão da educação, a construção de universidade, fortalecer a possibilidade do filho e da filha do trabalhador estar na universidade. E, infelizmente, tem pessoas nesse nosso querido Brasil que acham que o espaço do conhecimento, do saber, de ter um curso superior é só para quem tem dinheiro. Fiquei sabendo, não faz muito, então gosto muito de falar sobre isso. O Brasil foi o último país do continente que construiu uma universidade. Todos os países das Américas tinham universidade pública, particular, e o Brasil não tinha. Isso não é por acaso, é uma questão importante. Tem uma elite brasileira que ao longo de muitos anos trabalhou com essa perspectiva. Deixa o conhecimento, fazer um curso superior para os filhos de poucos terem a oportunidade porque tem dinheiro. Então, para que fazer faculdade aqui? Eu tenho dinheiro, eu mando meu filho estudar na Europa ou algum outro país e com isso não corre o risco do filho do trabalhador também ter um curso superior e disputar as mesmas oportunidades com os seus. Todos os países do continente tinham abolido a escravidão. O Brasil foi o último país do mundo que ficou tempos sendo o último país do continente a ter escravidão. Então está introduzido em algumas pessoas, ou talvez não tão algumas, não tão poucas assim, esse pensamento que o Brasil é para poucos, a vida boa é só para eles, né? E nós lutamos para que todos tenham a mesma oportunidade. Então eu espero compreensão para esse momento que o Brasil se encontra, né? E vou lutar para isso, vou organizar o povo, vou organizar as categorias, os trabalhadores, nossos agricultores, a juventude, para que a gente, unidos, com resistência, possa resistir a tempos que aparentemente serão muito difíceis daqui para frente. Então eu espero que o presidente eleito não trate a juventude com a forma que ele disse que iria tratar, armando as pessoas. Espero uma relação com mais compreensão com as organizações, com os movimentos sociais.
essa tentativa de colocar sobre alguns movimentos sociais organizados, forjados com muitas lutas, com muitas reflexões, tratar como terrorista, acho que é muito perigoso para o nosso país. Então eu vou estar na linha de frente para impedir que esses anúncios que foram feitos voltem ou sejam concretizados. Deputado, agora a gente vai fazer um ping-pong. Queria que o senhor me dissesse um momento marcante na sua vida política. Ter tido a oportunidade de presidir a Assembleia, acho que até aqui foi o melhor momento que eu tive na política. Um sonho. Ver meus filhos crescer com saúde, no mundo de mais paz, de fraternidade, de compreensão. E um filme ou um livro que tenha marcado? O Atraso da Elite, do José Souza, acho que é um belo livro. Gremista ou colorado? Sou gremista. Um valor importante? A compreensão. Alguém que você admira? O mestre Olívio Dutra, acho que é uma bela referência que eu tenho muita admiração. Uma lição importante? Paciência, esperar o tempo certo. Um defeito? A ansiedade. Um hobby? Pedalar. Gosto de bicicleta. E um desafio? Organizar as classes para impedir que haja retrocesso no nosso país, ter um Brasil com mais fraternidade, com mais compreensão e vida boa para aqueles que mais precisam das políticas públicas. Queria agradecer a sua participação, parabéns pela votação. Espero que o senhor realize um ótimo trabalho no próximo ano. Muito obrigado. E este foi o programa com o deputado Edgar Preto da série Perfil Parlamentar. Até a próxima.